Mais de 70% da frota de ônibus deixou de circular hoje em São Luís. A paralisação é para reivindicar principalmente segurança. Acidente hoje pela manhã entre uma van e um carro deixou o trânsito complicado na Avenida dos Portugueses. E veja ainda, uma índia que surpreende ao interpretar músicas na língua da aldeia de origem e revela as lutas dos povos indígenas. Agora, no Guará News. Boa tarde. E a quinta-feira começou com a paralisação dos ônibus em São Luís. Cerca de 70% deixaram de circular. A paralisação dos motoristas e cobradores é para reivindicar principalmente segurança. Até o fim do dia, uma pauta de reivindicações será enviada ao governo do estado e à prefeitura da capital. Os ônibus foram parados às 8h30 da manhã e vão ficar estacionados pelas ruas do centro até 1 da tarde. Os rodoviários se concentram em frente à Biblioteca Benedito Leite e, com a ajuda de um carro de som, falam das reivindicações da categoria, sendo a principal delas a segurança dentro dos coletivos. Ainda será a última paralisação por falta de segurança. Em apenas uma semana, este motorista já foi assaltado 2 vezes e fala da importância do movimento. Fui assaltado às 10 da noite, numa terça-feira. Na sexta-feira fui assaltado às 13h30 da tarde. E o que é mais incrível é que quando eu cheguei na delegacia para registrar a ocorrência, eles já sabiam mais ou menos o local, que fica na BR ali próximo à Vila Esperança. E ainda disseram para mim assim mesmo, lá é constante o assalto e tal, mas a gente vai tomar uma providência. Os rodoviários também lembraram das mortes de colegas de trabalho vítimas de assalto. São números alarmantes, nós não temos mais como conviver com essa violência e alguém tem que fazer alguma coisa. E nós estamos clamando exatamente pelo nosso direito constitucional. O presidente do Sindicato dos Rodoviários considera o movimento positivo. A categoria está todas aí dando apoio ao sindicato. Temos várias entidades como Nova Central, CTB, a Constituição Civil, a União dos Estudantes, DCE está aqui presente dando apoio e toda a sociedade, como vocês estão vendo, usuários de transporte coletivo estão dando apoio. Ele afirmou que ainda hoje será entregue ao governo do estado e à prefeitura de São Luís um documento com reivindicações e sugestões para a melhoria na segurança dos rodoviários. A passeata dos rodoviários, que aconteceria em direção ao Palácio dos Leões, foi cancelada para garantir que a manifestação aconteça de forma pacífica. Caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, os rodoviários prometem uma próxima paralisação. Nós vamos organizar novas manifestações até sermos ouvidos, porque essa categoria precisa. A população usuária de ônibus apoia o protesto dos rodoviários. Já aconteceu muitos assaltos no coletivo, né? E eu me revolto, eu como pessoa humana em casa assistindo ali o jornal, me revolto bastante e estou aqui para apoiar o movimento. Mesmo com a paralisação dos ônibus, o comércio e os bancos estão funcionando normalmente. O trânsito ficou complicado hoje pela manhã na Avenida dos Portugueses depois de um acidente entre uma van e um carro. O instrutor de academia Roberto Gomes vinha no Fiesta Vermelho sentido Anjo da Guarda Centro quando foi surpreendido por uma van em alta velocidade. Com a colisão, o para-brisas da van sacou. A suspeita é que o motorista estava embriagado. Ele não quis gravar entrevista. Você não queria falar com a gente sobre o acidente? Não, obrigado. A polícia militar chegou ao local para apurar o acidente. Durante alguns minutos, os policiais ficaram conversando com os motoristas envolvidos na colisão e com os profissionais da empresa responsável pela van. A taxa de estacionamento é cobrada de acordo com o tempo de permanência dos carros, mas o período e o valor causam transtornos aos motoristas. É que o preço geralmente é o mesmo para até 3 horas no estacionamento e para quem fica por minutos. De acordo com a Promotoria do Consumidor, essa cobrança não é ilegal.
O movimento é intenso e demonstra que este é um negócio bem lucrativo. Mas apesar de ser legal, a exploração de estacionamentos privados, como em shoppings, hospitais, no aeroporto da capital, escondem armadilhas que custam caro ao bolso de quem precisa, ou melhor, é obrigado a usar esse tipo de serviço. Estas placas são um indicativo desta situação. De 15 minutos a 3 horas, o preço é R$ 3,00. Isso quer dizer que se um motorista deixar o veículo por 16 minutos, irá pagar o mesmo valor de quem deixar por 3 horas. Para o deputado J. Pinto, isto precisa ser regulamentado. Há uma grande reclamação dos consumidores em relação aos estacionamentos privados, que sejam hospitais, supermercados, shoppings, aeroporto também, no aeroporto aqui em São Luís. E há algum tempo, essa discussão já está se discutindo aqui nessa casa, alguns deputados já levantaram também essa questão, e por fim, nós que também somos usuários e vamos em hospitais, em shoppings, a gente se sente também incomodado. E a população reclama isso manhã, de tarde e noite. Nós não podemos legislar sobre a questão privada de chegar a impedir a questão da cobrança, mas nós podemos apresentar aqui nesta casa um projeto que possa regular essa cobrança. Eu sempre digo que essa cobrança ela passa a ser abusiva, porque a partir do momento que você fica 15 minutos não paga, mas se passar 18 minutos, 20 minutos, você paga 1 hora. Então, quer dizer, na hora que infraciona, você começa a pagar aquilo que você não está lá. Então, o consumidor ele começa a ser lesado e começa a ser cobrado, digamos, de uma forma abusiva. O deputado diz que vem fazendo um estudo para apresentar um projeto sobre a matéria. A iniciativa do deputado vai ao encontro das reclamações dos usuários dos serviços. Mas eu acho que deveria ser grátis, eu não concordo não. Não acho justo, porque a gente já paga tanto imposto para pagar mais esse ainda. De acordo com a promotora de defesa do consumidor, Lídia Cavalcante, poucos consumidores reclamam sobre o assunto, mas no entendimento dela, nada poderá impedir a cobrança, porque nem Estado, nem município possui competências para legislar sobre o tema. Seria necessário alterar o Código Civil. Regulamentar é possível. Agora, negar o pagamento é que não pode, né? A gente já sabe, inclusive já tem um projeto que já foi enviado, inclusive foi do Marcos Caldas, né? Há uns 2 anos, e que ficou, não sei se foi sancionado, acredito que não, né? Até porque está havendo essa discussão, porque isso é inconstitucional, né? Quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional, e não o Estado e nem o município. Então, a questão da regulamentação é uma coisa, agora, a não cobrança é totalmente diferente. O deputado J. Pinto informou que em outras capitais brasileiras existem leis que proíbem a cobrança, mas a promotora informa que isto é inconstitucional. As demandas ocorreram em 2009, quando o shopping em São Luís passou a cobrar, né? Isso é uma questão também de cultura. Aqui a gente defende o consumidor, mas a gente não pode defender a ilegalidade. Então, se é um direito do empresário cobrar, ele não cobra se ele não quiser. Mas se ocorrer algum dano ao patrimônio ou à vida de um consumidor que está ali no estacionamento, que é vinculado, que é dele, ele é responsável. Então, quer dizer, ele não cobra se é uma deliberalidade dele. Então, a gente aqui está para defender a legislação e não a ilegalidade. A seguir, Semana Missionária reúne jovens canadenses e de várias comunidades da paróquia do Filipinho. E neste período de férias e que o país vai receber no próximo ano muitos turistas com os eventos esportivos, os estudantes da Universidade Federal do Maranhão desenvolveram uma tecnologia que vai facilitar a comunicação. Um aplicativo que traduz diversas línguas. A tecnologia agora depende de parcerias para ficar disponível aos usuários. O aplicativo conhecido como Babel foi criado pelo Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologias Digitais. Ele é um sistema de tradução que utiliza a tecnologia da realidade aumentada. O aplicativo é capaz de realizar traduções em qualquer língua e pode ser usado para simplificar a vida dos turistas, como, por exemplo, na hora de traduzir as informações de um cardápio.
A ideia do Babel é resolver um problema que é a barreira linguística, né, que existe quando um visitante, um turista, chega a uma cidade do Brasil, por exemplo, numa Copa do Mundo, na Copa das Confederações, e vai num restaurante ou vai visitar um museu e não consegue entender as informações que estão ali no cardápio ou numa placa e tal. Então, o Babel é um aplicativo que pode ser carregado num smartphone, num tablet, e ele consegue dar para esse turista aquele conteúdo, né, o conteúdo do cardápio ou da placa informativa na língua dele, para que ele ouça, né, sem nenhum problema, né, e possibilitando para ele evitar talvez alguns erros. Né? Às vezes, tudo bem, eu posso treinar o garçom, posso treinar o atendente, mas nem sempre isso vai funcionar bem, né? O Babel funciona da seguinte forma: basta apontar a câmera de um tablet ou smartphone para o texto, que o aplicativo traz esse mesmo texto em forma de áudio na língua escolhida pelo usuário. Tecnologia de ponta que será muito útil para os empresários brasileiros, tendo em vista a realização de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. O Labicom, o foco do Labicom é desenvolver tecnologias, desenvolver soluções, né, e oferecer para a sociedade. A gente não tem interesse, por exemplo, de comercializar isso, né? A nossa ideia para o Babel, se realmente a gente conseguir avançar com a proposta, é licenciar essa utilização para um operador desse sistema, que vai comercializar, enfim, e em troca conseguir dele patrocínio, investimentos nos outros projetos que o Labicom desenvolve, projetos educacionais, tal, que às vezes não tem o mesmo interesse comercial, né, e tem dificuldade de financiamento. A ideia é uma permuta, vamos dizer assim, né? Eu licencio uma solução comercial e, em troca, essas empresas, esses operadores ajudam a gente a continuar trabalhando em pesquisa. Em uma das principais avenidas do Coatrac, os moradores já fizeram até um abaixo-assinado para tentar resolver os problemas na infraestrutura. Por conta dos buracos, vários motoristas deixaram de passar pelo local e a área ficou praticamente deserta, o que facilita a ação de assaltantes. Esta é a Avenida V, que fica no Jardim das Margaridas, no Coatrac. Moradores denunciam que há muito tempo sofrem com o descaso da prefeitura, pois a rua inteira está esburacada. E, segundo esta senhora, o problema é antigo. O nosso maior problema é essa avenida aqui, né, que não tem saneamento, ninguém olha para cá. Então, devido a não ter o saneamento, o acesso ficou muito ruim para veículo. Dona Tereza nos contou que várias vezes os moradores da rua procuraram a Prefeitura de São Luís para resolver a situação. Mas até agora... Nós já fizemos abaixo-assinados. Tem a diretora ali do Senasa, né, um colégio que tem, foi a que jamais correu. Para isso aí ninguém faz nada. Por causa dos buracos, o tráfego de veículos diminuiu. A avenida fica praticamente deserta, facilitando a ação dos assaltantes. Aqui todo mundo fica à mercê aqui todo dia tem assalto aqui nesse pedaço, de lá para cá, que o pessoal desce do ônibus, todo dia é roubado uma pessoa nesse trecho aqui. Enquanto a situação não se resolve, quem paga a conta é quem precisa passar pela avenida. É constrangedor pelo seguinte, porque somos lesados justamente por conta do IPVA que pagamos, que é altíssimo. E é triste nos deparar com uma situação dessa numa rua que todo mundo precisa passar. Em nota, a Prefeitura informou que tem realizado diariamente a programação de serviços de tapa-buracos em diversas áreas da capital, atendendo corredores de ônibus e avenidas de grande fluxo de veículos. Sobre os locais citados na reportagem, a CEMOSP deslocará uma equipe técnica para avaliar os problemas e tomar as providências. Só não informou quando essa equipe técnica vai até o local. E continua a programação da Semana Missionária em São Luís, que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que começa na terça-feira no Rio de Janeiro. Católicos do Canadá participaram de um encontro com jovens de várias comunidades da paróquia do Filipinho. O momento é de preparação para o encontro com o Papa Francisco, mas também de fazer amizades e conhecer a cultura de outros países. Cerca de 27 peregrinos do Canadá foram acolhidos por jovens das 6 comunidades da paróquia do Filipinho. O momento faz parte da programação da pré-jornada mundial. Desde aquele momento da recepção tem sido para nós um momento de convivência e de graça. Hoje à tarde, como aconteceu aqui na Matriz, nós partilhamos a vida de igreja
tantos jovens de nossa paróquia que vão à Jornada Mundial da Juventude partilhar a sua experiência como comunidade, como também nós os escutamos também. Durante o encontro, os jovens trocaram experiências e compartilharam momentos de lazer e oração. A pré-jornada prepara jovens para a Jornada Mundial da Juventude e, segundo o pároco da Igreja Santa Terezinha, já rende frutos para a igreja. Acredito que desde quando nós começamos a organizar toda a paróquia, todos os grupos de jovens para fazerem parte desse movimento para ir ao Rio de Janeiro, eles já começaram a se edificar dentro da nossa própria paróquia. Muitos dos jovens não tiveram condições de bancar a sua própria viagem, todos eles vão de avião e eu digo essa edificação porque a nossa paróquia, a partir desse momento, ela começou a crescer também, crescer no sentido, aqueles que tinham mais condição. Dom François é bispo da Diocese de São Jacinto, no Canadá. Ele disse que ficou impressionado com a recepção dos maranhenses. É realidade diferente, mas a fé no Senhor, a fé em Cristo, ela é a mesma. Para os jovens católicos, o encontro é uma oportunidade para trocar ideias. A experiência da Semana Missionária ela é muito importante porque une mentes, une ideias. Também é uma oportunidade para fazer amizade e trocar contatos. Com uma troca de experiências, uma convivência com pessoas de outro país, a gente aprende costume diferente e é uma emoção muito forte porque está todo mundo na expectativa do encontro com o Papa. No próximo bloco, veja a dica de hoje do quadro Mercado de Trabalho. Quinta-feira é dia de falar sobre mercado de trabalho e a dica de hoje é para quem gostaria de atuar no cuidado aos pacientes. A enfermagem é uma ótima oportunidade, mas a categoria enfrenta muitos desafios. Com a grande oferta de profissionais e cursos em faculdades particulares, se especializar faz o diferencial para conseguir o emprego. Eles são milhares em todo o país. Nos hospitais, são maioria. E para se ter uma ideia, de cada 100 vagas de trabalho criadas no país, 9 foram para o cargo de enfermeiro. Isso representa quase 10% do total. O curso tem atraído cada vez mais interessados neste amplo mercado. E o que não faltam são opções para quem quer ingressar na carreira. É possível trabalhar em assessorias e consultorias hospitalares, no atendimento domiciliar a crianças e idosos, em universidades e em equipes de resgate. Mas ainda são os hospitais que absorvem a maior parte dos estudantes que saem das faculdades. E os desafios não são poucos. Que o diga a enfermeira Regina Cruz, que trabalha há 17 anos na área e não esconde que é preciso ter amor no que faz. A enfermagem é uma ciência do cuidado, né? Então, a essência da enfermagem é cuidar. Então, se a pessoa não gosta de cuidar, não vai se dar bem da profissão. Mas eles reconhecem que nem tudo são vantagens na profissão. A falta de regulamentação, jornada de trabalho puxada e piso salarial considerado baixo para quem está em início da carreira são problemas. Mas nem isso tem afastado a busca pela profissão. Não, eu acho que não compromete a busca pelos cursos de graduação de enfermagem. Eu acho sim que compromete a efetiva, a adequada assistência de enfermagem. O enfermeiro que não ganha como deveria, por isso ele trabalha mais do que muitas vezes ele dá conta. Tem enfermeiros com 3 empregos e humanamente isto desgasta o enfermeiro ao longo de um pequeno tempo de trabalho e que compromete, sem dúvida nenhuma, a assistência ao paciente. Se isso não desestimula os interessados, há opções variadas de onde cursar. O curso pode ser feito na Universidade Federal do Maranhão, no Unicelma, na Faculdade SEST Santa Terezinha e no Instituto Florence. A duração é de 4 anos e o salário inicial é de R$ 1.800, podendo chegar a R$ 6.000. A formação, aliás, é uma necessidade constante. As capacitações podem garantir um crescimento profissional mais rápido se aliado ao esforço.
Letícia Souza está há 7 anos no mercado de trabalho e hoje chefia uma equipe formada por outros 12 enfermeiros e 75 técnicos na rede pública da capital. A coordenação, ela não é uma especialidade, ela é uma indicação. O coordenador, ele organiza a sua equipe, certo? Ele organiza escala de plantão, escala de férias, plantões extras. Ele corre atrás de especializações, de cursos, incentiva a equipe a se qualificar, a estudar, serve como exemplo para a sua equipe também. Na área técnica, o crescimento também é promissor. O crescimento da profissão pode ser visto nos cursos, onde a procura por matrículas é sempre grande. Para se ter uma ideia, de cada 100 vagas criadas no país, 20 são preenchidas por profissionais da enfermagem. As turmas sempre estão cheias e para os alunos que estão se formando, a expectativa de ingressar no mercado de trabalho é grande. O campo está se expandindo e os profissionais também. Vai depender da pessoa se qualificar para ter uma vaga no mercado de trabalho. No Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande, acontece a Semana dos Povos Indígenas. O objetivo é manter preservada a cultura indígena no Maranhão. A presença de uma cantora tem chamado a atenção. Ela é índia e nasceu no Amazonas. Com o dom da música, ela usa o canto para contar as histórias de lutas dos povos indígenas. O dom da música já nasceu com Dijuena Ticuna, mas ela só decidiu mostrar ao mundo em 2006, cantando profissionalmente. A amazonense da aldeia Ticuna, Umariaçu 2, tem voz doce e marcante. A única da família a ser cantora profissional. Por isso, precisou batalhar muito para seguir na profissão. Minha mãe ela é cantora, tem um grupo em Manaus que chama Votimancu. E meu pai se envolveu com arte no teatro, fez muitas peças. E eu resolvi fazer um grupo, onde eu desenvolvi meu trabalho com meus irmãos mesmo, né, que a gente canta música bem tradicional do povo ticuna. Então, desde lá, eu comecei mesmo a trabalhar, fui atrás de saber mais do meu trabalho, do meu povo. Aqui no estado, ela veio cantar na abertura da Semana dos Povos Indígenas do Maranhão. A inspiração dela para cantar vem da própria história, a luta do povo indígena por direitos. Um dos sonhos de Dijuena é gravar o CD solo com músicas autorais, todas no dialeto ticuna, sonho que está se transformando em realidade. E é um trabalho mística, né? Uma coisa que vai ser misturado com outras percussões diferentes da minha cultura. Ela já fez várias apresentações em diversos lugares do país. Entre essas apresentações, no Rio Mais 20, que aconteceu no ano passado na cidade do Rio de Janeiro. Dijuena, como foi essa experiência? Então, uma das experiências assim, que eu vivi naquele momento é de saber que eu que abri a primeira tenda, né, da Universidade PUC, cantando hino nacional. Eu também estava com os meus parentes, né, no acampamento Terra Livre, né, e apresentei não só o hino nacional, como apresentei as minhas músicas tradicionais. Será que você poderia também cantar um pouquinho do hino nacional pra gente? Ah, sim, com certeza. Ipiranga pet navanango perto, ora guidum ganhemos em cagan. A que Japão uru jamema que nya torna netu vananai yemanata na voigu anka toru para chakmanitenang. E a gente fica por aqui. Outras notícias no Maranhão acontece às 7 da noite. Uma excelente tarde para você. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá! Ipiranga pet navanango perto, ora guidum ganhemos em cagan. A que Japão uru jamema que nya torna netu vananai yemanata na voigu anka toru para chakmanitenang.